A história começa em uma casa tradicional japonesa, cercada por águas cristalinas e uma vegetação exuberante. Dentro da casa, um menino chamado Minato segue seu avô, segurando uma panela nas mãos. Depois de entrar em um determinado cômodo, o avô do menino o ajuda a colocar a panela em cima de uma prateleira alta. Em seguida, o senhor dá a Minato alguns lanches para colocar na prateleira também. Enquanto o menino coloca os pacotinhos na prateleira, uma menina em um cômodo próximo se vira, como se tivesse sentido o cheiro. Logo, ela corre para dentro do cômodo, chamando a atenção de Minato. Enquanto ele está distraído, a menina pega os lanches da prateleira às escondidas, antes de fugir dele. Minato rapidamente se vira e a pega em flagrante, mas a menina lhe lança um sorriso adorável antes de desaparecer no ar. Pensando que ela era um fantasma, Minato fica apavorado, mas seu avô o tranquiliza, dizendo que a menina que ele viu é bem real. O avô de Minato explica que ele consegue ver coisas que a maioria das pessoas normalmente não vê, por isso conseguiu ver a menina, que é um espírito pacífico que mora na casa deles há muito tempo. Vários anos depois, já crescido, Minato se muda da casa do avô para uma casa abandonada que pertenceu a um parente distante. Enquanto Minato caminha em direção à sua nova casa, um jovem chamado Harima fica surpreso ao ver alguém novo se mudando para o bairro. Enquanto isso, Minato chega à sua nova casa, chocado com seu tamanho incrível. Uma aura sombria emana das profundezas da casa, o que o deixa inquieto. No entanto, Minato sacode essa sensação e tenta abrir o portão com sua chave. Assim que a chave entra em contato com a fechadura, um poder misterioso surge e afasta a névoa sombria. Surpreso, Minato examina o bilhete e a chave em sua mão, e percebe que as anotações que escreveu desapareceram do papel de alguma forma. Então, um vento forte surge do nada e leva o bilhete para longe de suas mãos. Depois de voar pelo ar, o bilhete pousa em cima de um santuário isolado, antes que o resto da escrita desapareça completamente de sua superfície. Nas profundezas do santuário, um par de olhos intimidadores se abre para o mundo. De volta à casa, Minato deixa toda a sua bagagem no chão e faz anotações de todas as tarefas de limpeza que precisa realizar. Enquanto fala com sua mãe ao telefone, ele se pergunta por que ninguém comprou a casa grande, apesar de sua localização e tamanho. Sua mãe explica que vários compradores interessados visitaram a casa, mas depois de chegarem lá, todos foram embora sem dar nenhuma explicação. Minato acena com a cabeça, mas esquece esse detalhe confuso enquanto termina de limpar todo o lugar. Então ele começa a caminhar em direção ao jardim, mas percebe algumas flores caídas no chão. Minato fica confuso, pois não se lembra de ter trazido flores, mas percebe uma criatura estranha espiando-o dos arbustos do jardim. Algum tempo depois, o jardineiro chega e após algumas horas termina de limpar todo o jardim. Então começa a discutir onde plantar algumas árvores novas no jardim de Minato. Minato acha que não deveria plantar nada novo, já que está apenas hospedado temporariamente na casa de outra pessoa. Então o jardineiro concorda. De repente, uma aura sombria se forma ao redor do ombro do jardineiro, causando-lhe uma dor incrível. Quando Minato percebe o desconforto do homem, uma rajada de vento atravessa a casa, fazendo com que um de seus bilhetes voe em direção ao ombro do jardineiro. Assim que o bilhete entra em contato com o homem, ele deixa de sentir dor. Enquanto o homem comemora sua recuperação repentina, Minato percebe que seu bilhete mais uma vez perdeu todo o que estava escrito. Então ele vê um punhado de ervas espalhadas no chão ali perto, e se pergunta se o jardineiro as trouxe. O jardineiro revela que não trouxe nenhuma planta extra com ele, deixando Minato extremamente confuso. No dia seguinte, Minato acorda e sai para tomar um pouco de ar fresco no jardim, mas então vê um cacho de framboesas à sua frente, bem na porta. Desta vez ele avista uma criatura estranha deixando o local, o que o faz lembrar da menina da casa de seu avô. Minato finalmente percebe que uma criatura especial tem lhe trazido esses presentes, assim como aquela menina. Então ele decide ir ao mercado comprar algumas oferendas. Ao voltar, ele pega alguns doces e bebidas para oferecê-los em sinal de agradecimento. Depois que Minato tira todos os presentes, uma raposa misteriosa chega ao seu jardim, seguindo o rastro dos aromas deliciosos. Então, a raposa revela sua verdadeira forma a Minato e pede desculpas por invadir sua propriedade. Chocado, Minato se pergunta por que o cão branco está falando com ele. A raposa explica que não é um cão, que seu nome é Yamagami e que ele é o deus da montanha local. Yamagami se pergunta por que Minato está tão calmo depois de vê-lo. Minato explica que simplesmente está com pena dele, já que ele foi gentil o suficiente para trazer tantos presentes para ele. Então ele oferece os doces e as bebidas a Yamagami, que se serve sem hesitar. Enquanto Yamagami saboreia os doces, Minato também lhe oferece um pouco de bebida alcoólica. No entanto, Yamagami pede água pura, já que seus poderes estão muito enfraquecidos para suportar o álcool. Minato concorda em lhe dar uma garrafa de água
água comprada em loja, que Yamagami aprecia tanto quanto sua água de nascente natural. Em seguida, Yamagami agradece a Minato por tê-lo salvado, revelando que seus poderes dissiparam alguns espíritos malignos que estavam drenando sua energia. Minato fica confuso, pois não se lembra de ter lutado contra nenhum espírito, mas Yamagami explica que a escrita em suas anotações contém um poder especial capaz de dissipar espíritos malignos. Finalmente, Minato percebe por que sua escrita sempre desaparecia após todos aqueles eventos sobrenaturais. De repente, o jardineiro volta à sua casa para pegar algumas ferramentas que havia esquecido no jardim. Minato fica constrangido com a presença do estranho Yamagami sentado ali, mas Yamagami explica que pessoas normais não conseguem ver espíritos como ele. Como era de se esperar, o jardineiro vai embora sem notar nada de estranho. Então Minato volta a derramar mais água para a raposa. Desta vez ele dá a Yamagami uma garrafa de água com gás, o que lhe causa uma grande surpresa. Ainda assim, Yamagami acaba gostando das bolhas efervescentes na boca. Enquanto ele continua a beber, Minato se pergunta por que suas palavras têm o poder de afastar espíritos malignos. Nem mesmo Yamagami sabe a causa exata, então ele pergunta a Minato se as pessoas sempre elogiaram suas habilidades em caligrafia. Minato acena com a cabeça, explicando que sua família costumava administrar uma pousada. Naquela época, um cliente notou a caligrafia de Minato na placa de identificação da pousada e disse para ele nunca tirá-la, sugerindo até que fizesse uma para sua própria casa. Depois disso, o cliente pagou ao menino para criar uma placa semelhante só para ele. Desde então, Minato começou a fazer placas de identificação como hobby. Ele mostra orgulhosamente algumas de suas peças para Yamagami, que lhe diz para pendurá-las pela casa. Assim que Minato pendura todas as placas de identificação pela mansão, elas se iluminam e criam uma barreira quadrada ao redor da área. Minato fica chocado ao ver que sua caligrafia tem tanto poder, mas Yamagami diz que ele pode se tornar ainda mais forte se treinar. Alguns dias depois, Yamagami volta à casa de Minato para se empanturrar de mais doces. Depois de comê-los, ele exibe seu poder recuperado para Minato. Infelizmente, o brilho de Yamagami é forte demais para ele suportar, então ele o atenua. Enquanto isso, em uma instalação abandonada, dois espíritos malignos se lançam contra Harima, que rapidamente entoa algumas palavras estranhas. No momento em que os espíritos estão prestes a alcançá-lo, Harima termina seu canto, criando uma barreira azul que os bloqueia. Em vez de atacar novamente, os espíritos desistem de Harima e fogem para fora do prédio. Apesar dos perigos de lutar contra tais espíritos malignos, Harima sai correndo, pois há uma chance de que os espíritos possam atacar uma pessoa inocente no mercado próximo. Enquanto persegue os espíritos, Harima percebe Minato caminhando logo na esquina de um beco. Harima não tem tempo de avisá-lo, então o espírito colide de frente com Minato. Para seu espanto, é o espírito que acaba sendo completamente pulverizado. Depois disso, uma esfera cai no chão. Ninguém percebe a esfera, e em vez disso, Minato fica chateado porque sua lista de compras desapareceu mais uma vez. Minato começa a reclamar sobre sua lista para Harima, que se pergunta se ele queria comprar sacos de lixo ou algo assim. Felizmente, Minato estava de fato procurando sacos de lixo, então sua ida ao mercado está salva. Ele agradece a Harima e sai correndo para comprar os sacos de lixo, enquanto a estranha esfera desaparece silenciosamente pelas ruas. Enquanto isso, de volta à mansão de Minato, Yamagami dá uma olhada no jardim abandonado e usa seus poderes para restaurá-lo. Depois disso, Minato sai para conferir o jardim, onde encontra as águas restauradas e a vegetação completamente renovada. Minato agradece a Yamagami pela ajuda, mas então percebe que a pobre raposa encolheu depois de usar tanto poder. Alguns dias depois, Minato volta para casa, esperando ver Yamagami em seu jardim. No entanto, ele fica chocado ao ver que Yamagami aparece em uma forma ainda menor do que antes, acompanhado por outros 3 animais. O pequeno Yamagami explica que essas martas são seus 3 familiares, chamados Seri, Utsugi e Torika. Minato oferece alguns doces aos animais, que começam a devorá-los. Observando-os devorar os doces, Minato diz aos pequenos animais para comerem o quanto quiserem. Depois de algum tempo, eles terminam de comer os doces, e Yamagami volta ao seu tamanho normal após a refeição satisfatória que acabou de fazer. Então ele percebe Harima parado do lado de fora da mansão, então pede a Minato para abrir a porta. Lá fora, Harima estremece ao sentir uma presença incrível dentro da casa de Minato. Quando a porta se abre, ele imediatamente pergunta a Minato se pode entrar para conversar. Lá dentro, Harima explica que é um exorcista profissional ligado a uma agência governamental. Em seguida, ele pergunta a Minato se foi ele quem usou seu incrível poder para aniquilar o espírito maligno do mercado. Minato se lembra do incidente, então Harima explica que ultimamente
ultimamente tem lidado com muito mais espíritos malignos do que o normal. Por causa do seu trabalho, ele pede a Minato que faça um talismã para ele usando seu poder. Enquanto Minato fica confuso, Yamagami diz para ele simplesmente escrever outra lista de compras para ele. Minato pergunta a Harima se ele realmente quer uma lista de compras, o que o deixa completamente pasmo. Harima se pergunta se os itens da lista de compras de Minato contêm algum produto ilegal insano, mas quando ele começa a listar itens do dia a dia, como chá e papel higiênico, Harima cospe o chá de indignação. Assim que Minato termina de escrever a lista, Harima percebe que ela contém um poder misterioso. Enquanto isso, Minato se sente cansado por algum motivo, então Yamagami o lembra de que ele acabou de usar muito poder. Finalmente, Harima desembolsa um enorme maço de dinheiro para pagar pela preciosa lista de compras de Minato. A princípio, Minato recusa o dinheiro, lembrando a Harima que ele apenas escreveu algumas palavras simples. No entanto, Harima se recusa a pagar menos do que o valor dele, então Minato aceita o pagamento com relutância. Ainda assim, ele oferece um último presente a ele como agradecimento pelo generoso pagamento. Minato desenha um símbolo pentagonal na mão de Harima, explicando que é algo relacionado ao trabalho de um exorcista. Nesse momento, Harima recebe uma ligação urgente para lidar com um caso, então sai correndo da casa. Ao chegar ao local, ele encontra seus colegas encurralados por um enorme espírito maligno que nunca viram antes. Harima avança diretamente contra o espírito, mas este se vira e está prestes a devorá-lo. No entanto, para seu espanto, o pentágono em sua mão aniquila completamente o espírito, revelando a verdadeira magnitude do poder de Minato. Alguns dias depois, à medida que as visitas de Yamagami se tornam uma parte normal da vida de Minato, o pobre rapaz calcula suas despesas com todos os presentes. Depois de fazer as contas, Minato percebe que um adolescente desempregado como ele não consegue bancar outros vagabundos desempregados que, sem a menor vergonha, estão se empanturrando com iguarias de nível mundial naquele jardim. Mesmo quando Minato tentou alimentá-los com coisas mais baratas, os pequenos familiares snobs de Yamagami ficavam claramente irritados. Então ele não teve outra escolha a não ser oferecer produtos premium. Ainda assim, isso significava que Minato logo ficaria sem dinheiro para pagar suas contas. Enquanto se preocupa com seu futuro, Yamagami nota uma pequena pedra surgindo silenciosamente no jardim de Minato. Mais tarde, Minato sai para as ruas em busca de um emprego temido. Ele tenta se candidatar a um trabalho de meio período, mas então se lembra de que isso não seria suficiente para alimentar os buracos sem fundo dos familiares Martas. Em seguida, ele nota um sorteio por perto, então decide tentar a sorte. De alguma forma, Minato ganha o prêmio principal de 100 mil ienes, o que lhe garante dinheiro para pelo menos 3 dias. Feliz por poder adiar a busca por um emprego, ele decide comprar algumas bebidas para comemorar com Yamagami. No entanto, quando Minato entra na loja, ele inesperadamente se torna o cliente número 333. Por algum motivo, os donos da loja celebram esse número estranho. Então, como recompensa, presenteiam Minato com um conjunto das melhores bebidas deles. Minato se pergunta se sua sequência de sorte consecutiva é apenas um acaso, mas quando ele basicamente acaba ganhando todos os jackpots do mundo em seguida, ele se convence de que algo estranho aconteceu com sua sorte. Depois disso, ele volta para casa como um milionário e pergunta a Yamagami se ele usou seus poderes para manipular a loteria. Yamagami balança a cabeça e aponta para uma tartaruga estranha no lago de Minato como a culpada. Ele explica que essa tartaruga rochosa se chama Reiki e é uma das 4 bestas sagradas que supostamente concedem boa sorte. Aparentemente, Minato ajudou Reiki em algum momento, então a pequena tartaruga decidiu retribuir o favor, embora Minato não se lembre de ter salvado nenhuma tartaruga em perigo. Yamagami revela que ele ajudou Reiki indiretamente a escapar de um espírito maligno quando o destruiu perto do mercado. Apesar dessa explicação, Minato continua cético em relação aos poderes da tartaruga. De repente, ele recebe uma ligação de sua mãe, que o informa que ele ganhou uma loteria de 1 milhão de ienes, na qual havia participado no passado. Finalmente, Minato aceita Reiki como algo legítimo e agradece por sua ajuda. Yamagami observa que Reiki quer viver no lago, então Minato se pergunta se deve permitir que ele fique ou não. Yamagami então o lembra de que ele é literalmente o dono, então a decisão é dele. Como a pequena tartaruga poderia ajudá-lo a viver o resto da vida sem precisar trabalhar, Minato a aceita facilmente em seu jardim. Em seguida, ele oferece a Reiki algumas bebidas como agradecimento pela ajuda anterior. Ao ouvir sobre bebida grátis, a lenta tartaruga se teletransporta instantaneamente bem na frente de uma tigela para receber sua recompensa. Minato sorri e diz para Reiki beber o quanto quiser, mas então uma esfera brilhante aparece
diante dele. Quando a esfera pousa no chão, ela perde o brilho, revelando um monte de semente dentro. Minato se pergunta de onde vieram as sementes. Então Yamagami explica que são um presente de Reiki. Em seguida, enquanto Minato se prepara para plantar as sementes, Yamagami o alerta que elas vão crescer e se transformar em uma planta muito grande. Para evitar que seu jardim seja destruído, Minato pede a Yamagami um local adequado antes de plantar as sementes ali. Enquanto as planta, Minato se pergunta em que tipo de planta elas vão se transformar, mas Yamagami mantém isso em segredo. Alguns dias depois, Minato sai para o jardim carregando alguns biscoitos para Yamagami e seus familiares. De repente, dois pequenos espíritos espiam do telhado, assustando profundamente o pobre rapaz. Então Yamagami os cumprimenta pelos nomes Fujin e Raijin, fazendo Minato perceber que eles são os famosos espíritos do vento e do trovão da mitologia japonesa. Embora os dois espíritos sejam descritos como bastante assustadores nas histórias, na vida real eles parecem bem fofos. Depois de descobrir a verdadeira identidade dos espíritos, Minato lhes oferece alguns biscoitos, que eles aceitam felizes. Em seguida, os dois começam a zombar de Yamagami por quase ter morrido, mas a velha raposa afirma com orgulho que nunca morreria tão facilmente. Enquanto isso, os familiares de Yamagami ficam irritados porque os espíritos roubaram seus biscoitos, antes de ficarem curiosos sobre a visita deles. Os deuses gêmeos explicam que estavam simplesmente curiosos sobre o famoso jardim de Minato, então vieram dar uma olhada. Em seguida, eles notam Reiki bebendo em sua tigela, então Minato se oferece para deixá-los beber também. Depois que os dois terminam de beber, Fujin concede a Minato o poder do vento como presente. Chocado, Minato se pergunta como usar esse poder, então Yamagami lhe diz para imaginar a si mesmo utilizando o vento. Com essas instruções, Minato estende as mãos e se concentra intensamente. Logo, uma brisa suave começa a soprar na mesma direção. Embora Minato fique satisfeito em usar o poder como se fosse um aspirador de pó, Yamagami explica que ele pode treinar para torná-lo ainda mais forte. Em outro lugar, em uma instalação sombria, Harima luta contra mais espíritos malignos. Ao destruir mais um, ele percebe que o pentagrama de Minato está desaparecendo lentamente. Enquanto Harima sente pena por seu pentagrama superpoderoso estar prestes a desaparecer, dois de seus companheiros gritam em pânico nas proximidades. Ele se vira e encontra um homem chamado Ichiju, encurralado por um enorme espírito maligno. Embora a parceira de Ichiju, Horikawa, esteja ali por perto, ela se sente incapaz de fazer qualquer coisa contra o espírito perigoso. Ichiju grita para que ela o ajude, mas já é tarde demais quando o espírito avança para atacar. De repente, Harima chega no último instante e destrói o espírito com uma lista de compras. Enquanto Harima verifica se Horikawa está bem, Ichiju fica irritado ao notar a lista de compras nas mãos de Harima. Depois disso, ele confronta Horikawa e pergunta se ela sabe a origem das listas de compras superpoderosas de Harima. Horikawa admite que não sabe, então Ichiju fica irritado com ela. Confusa, ela se pergunta por que ele está tão bravo. Em seguida, ela pergunta por que ele odeia tanto Harima, o que o deixa ainda mais furioso. Ainda assim, Horikawa consegue se soltar e vai embora, deixando Ichiju sozinho com seu ego ferido. Alguns dias depois, Minato sai para o seu jardim, percebendo que a chuva lá fora já havia parado. Yamagami explica que o jardim não é afetado, porque a energia de todas as criaturas mágicas que vivem ali criou uma barreira ao redor dele. Então Minato percebe que as sementes que ele plantou já começaram a brotar, formando uma pequena muda. Yamagami diz a Minato que essa planta será chamada de Kusunoki, com base em seu próprio nome, como a árvore sagrada da casa. Minato concorda e rega a muda antes de tirar mais alguns petiscos para Yamagami. Enquanto a raposa branca come, Minato tira alguns equipamentos de trilha da sua bagagem. Yamagami se pergunta para onde ele vai, então Minato explica que quer fazer uma trilha em sua montanha. Surpreso, Yamagami o alerta de que sua montanha não é um lugar fácil para trilhas, mas Minato se sente confiante com seu equipamento. Por fim, Yamagami permite que ele faça a trilha, desde que não suba além do seu santuário. Depois de concluir seus preparativos, Minato começa a trilha no Monte Hojo, junto com os três familiares de Yamagami. Durante o caminho, Minato começa a ter dificuldades com o terreno difícil, mas os três espíritos o incentivam. Após uma longa e cansativa caminhada, Minato finalmente chega a uma clareira, onde avista o antigo santuário quebrado de Yamagami. As três Martas garantem a Minato que ele não
precisa limpar nada. No entanto, Minato ainda quer consertá-lo para demonstrar respeito ao seu amigo. Vendo sua sinceridade, os espíritos o ajudam a transportar os materiais e a consertar o santuário destruído. Depois de algum tempo, eles terminam a limpeza e se sentam para comer. De repente, todos ouvem rugidos inquietantes vindos da floresta próxima. Sem explicações, os espíritos se levantam para investigar. Então Minato corre atrás deles. Ao alcançá-los, ele percebe que uma grande névoa negra se acumulou ao redor de uma cachoeira próxima. Da névoa negra, um espírito maligno surge e ataca uma das Martas, que se esconde nos braços de Minato. Então, uma delas observa que o espírito maligno absorveu outra criatura e pergunta a Minato se ele consegue vê-lo. Minato explica que só consegue ver espíritos bons. Mas esse espírito maligno em particular é tão poderoso que até ele consegue vê-lo vagamente. Como os furões estão com medo demais para se aproximar do espírito, Minato decide enfrentá-lo com um de seus bilhetes. Quando tenta vaporizá-lo com o bilhete, o espírito desvia do ataque e contra-ataca. Minato percebe que não pode derrotar o espírito sem colocar seu próprio corpo em risco. Mas então tem outra ideia. Ele tira vários bilhetes da sua bolsa, os joga para o alto e usa sua magia de vento para lançá-los contra o espírito como se fosse uma metralhadora. Dessa vez, um dos bilhetes atinge o espírito maligno, que é instantaneamente apagado da existência. Depois que o espírito desaparece, uma esfera estranha cai de dentro do seu corpo e revela uma criatura misteriosa em seu interior. Enquanto Minato tenta verificar se a criatura está bem, ela imediatamente fica em alerta e foge. Embora Minato fique um pouco decepcionado, ele se sente feliz por saber que a criatura está bem. Pouco tempo depois, ele volta para casa. Yamagami agradece por ele ter limpado seu santuário. Então Minato pergunta sobre a criatura que viu, mas Yamagami mantém isso em segredo mais uma vez. Minato deixa isso pra lá, mas então percebe que a árvore Kusunoki parou de crescer. As Martas explicam que, como a árvore é uma planta sagrada, seu padrão de crescimento é diferente do de árvores comuns. Enquanto discutem sobre a árvore, Reiki alerta Minato sobre a porta, então ele vai verificar. Do lado de fora, ele encontra um pequeno dragão azul flutuando no ar. O dragão se curva para cumprimentar Minato, e ele retribui o gesto. Minato então convida o dragão para entrar e pergunta a Yamagami sobre ele. Yamagami explica que o dragão se chama Oryu, e que é outra das 4 bestas da sorte. Oryu percebe a árvore Kusunoki, sai e invoca um poder estranho. Logo, nuvens negras começam a se formar sobre o jardim, apesar da barreira mágica ao redor. No entanto, quando as nuvens começam a chover, elas fazem a árvore Kusunoki crescer até um tamanho gigantesco em apenas alguns segundos. Assim que a árvore termina de crescer, Oryu interrompe a chuva e pede permissão a Minato para viver em seu lago. Minato concorda em deixá-lo ficar, mas apenas se Reiki permitir. Como Reiki não se importa, Oryu passa a viver com eles. Yamagami explica que Oryu gosta muito de Minato, já que Harima usou seu pentagrama para libertá-lo de um espírito maligno. Mesmo que tecnicamente tenha sido obra de Harima, Oryu percebeu a origem daquele poder mágico e foi até a casa de Minato para agradecê-lo. De repente, o próprio Harima aparece na porta, esperando conseguir mais um lote de escritos repelentes de espíritos. Minato pega um novo conjunto de bilhetes para ele e, em troca, Harima lhe dá uma sobremesa deliciosa como agradecimento. Ao notar a comida apetitosa, a boca de Yamagami começa a salivar, mas Minato permanece focado em Harima. Ele pergunta ao exorcista se o pentagrama foi útil, e Harima o elogia por seu poder excepcional. Em seguida, ele pede para que Minato desenhe outro símbolo em sua mão, mas desta vez quer um formato diferente. Minato se pergunta se Harima simplesmente não gosta de pentagramas, mas ele explica que o pentagrama é o brasão de outra família. Minato concorda e desenha um novo símbolo na mão de Harima, que observa enquanto trabalha. Um dos colegas de confiança de Harima comenta que os bilhetes de Minato não são muito úteis, já que são difíceis de arremessar. Harima explica que já resolveu esse problema pedindo para Minato fazer cartões de visita mais rígidos para ele. Ao ouvir isso, o colega faz uma piada dizendo que Harima está pronto para virar um super-herói com seus cartões arremessáveis. Em seguida, ele fica sério e o alerta para manter a identidade de Minato em segredo, já que qualquer pessoa mal intencionada poderia explorá-lo por seus poderes de repelir espíritos. Ele comenta que Ichijo já descobriu sobre Minato, mas espera que ele não faça nada para machucá-lo. Enquanto isso, no mercado, Minato esbarra em Ichijo, que o encara com desprezo e
vai embora. Confuso, Minato continua andando, mas não percebe o pequeno talismã que Ichijou discretamente colocou em suas costas. Alguns dias depois, enquanto Minato anota outra lista de compras digna de acabar com o mundo, Yamagami percebe o talismã maligno de Ichijou flutuando por ali. Seus olhos se estreitam ao se lembrar do aviso de Harima sobre um colega que estava monitorando os movimentos de Minato. Yamagami fica furioso ao pensar que um Zé Ninguém qualquer quer machucar seu amigo. Então ele apaga o talismã para proteger Minato. Algum tempo depois, o próprio Ichijou finalmente rastreia a casa de Minato, após todos os fracassos com seus talismãs amaldiçoados. Quando chega à casa com Horikawa, ela pergunta o que ele pretende fazer depois de encontrar Minato. Ichijou responde que ou vai comprar os talismãs dele em grande quantidade, ou obrigá-lo a criar artefatos sob medida só para ele. Então, Horikawa sente um som estranho de campainha vindo de todas as energias mágicas ao redor da casa de Minato, mas não consegue entender o que é. Ichijou se aproxima e toca a campainha, mas como a porta não abre, ele a chuta de frustração. De repente, um poder estranho percorre seu corpo e o faz escorregar e cair. Depois de se levantar, Ichijou se vê em uma paisagem de pesadelo, centrada em torno de um santuário sombrio. Confuso, ele chama por Horikawa, mas ninguém responde. Assustado, o homem olha ao seu redor e, tomado por um pavor gelado, tenta fugir daquele cenário infernal. No entanto, uma das árvores faz brotar raízes em seu caminho, o que o faz tropeçar e cair de cara numa pedra dura. Depois de sentir a dor da morte, Ichijou milagrosamente desperta de volta no santuário. Ele confere o relógio e percebe que o tempo não passou nem um único segundo, o que o deixa ainda mais apavorado. Então, Ichijou nota uma longa fileira de talismãs vibrando com energia, e o poder deles parece tudo, menos amigável. Enquanto isso, Minato termina tranquilamente sua lista de compras em casa. Perto dali, Yamagami folheia uma revista local, na qual descobre que o seu fabricante favorito de pãezinhos de feijão começou a usar pasta de feijão com pedaços em vez da lisa. Essa mudança de textura é absurda demais para Yamagami suportar, e Minato percebe o quanto ele está irritado. Ele então se dá conta de que o fabricante se chama Echigo, um padeiro que ele visita com frequência. Para acalmar a raiva de Yamagami, Minato decide fazer uma visita a Echigo para convencê-lo a preparar mais pãezinhos com pasta lisa. No caminho até lá, Yamagami acompanha Minato na ida, e por isso ele fica preocupado que as pessoas ao redor percebam. Yamagami tranquiliza Minato, dizendo que a maioria das pessoas não consegue vê-lo, mas ainda assim as pessoas ao redor notam seu cheiro agradável e sua presença. Antes de pegarem os pãezinhos de Yamagami, eles passam numa pet shop para comprar algumas coisas. Yamagami escolhe uma tigela bonita para cachorro para si mesmo, mas Minato se sente mal por alimentar seu melhor amigo como se ele fosse um cachorrinho de rua. Em vez disso, ele compra um recipiente mais adequado para Yamagami, antes de escolher uma almofada macia para dormir. Yamagami insiste que não precisa de nenhuma cama, mas quando sente de verdade a maciez da almofada, se apaixona por ela na mesma hora. Minato observa que a almofada de cachorro é pequena demais para ele, então faz um pedido personalizado de uma maior. Depois disso, os dois visitam a loja de Echigo. Echigo reconhece Minato como um vizinho e se pergunta se ele já visitou a montanha de Yamagami. Minato faz que sim com a cabeça, então Echigo lhe pergunta em segredo se ele conheceu o cachorro sagrado da montanha. Atrás de Minato, Yamagami, ofendido, faz questão de dizer que ele é um lobo. Minato aproveita a chance para evitar mentir e diz a Echigo que não encontrou nenhum cachorro mágico ultimamente. Ele pergunta ao padeiro do que ele está falando, então Echigo explica que já encontrou o cachorro sagrado da montanha. Na infância, ele tinha se perdido na imensa montanha enquanto brincava do lado de fora. Enquanto o pequeno Echigo tentava achar o caminho de volta, acabou se deparando com um santuário estranho. De repente, um cachorro esquisito apareceu diante dele e o assustou, fazendo-o sair correndo. Não importava para onde o garotinho fugisse, o cachorro surgia do nada para assustá-lo em outra direção. Só depois que Echigo se viu no sopé da montanha é que percebeu que o cachorro tinha o ajudado a encontrar o caminho de volta. No presente, Echigo acha que viu um cão demoníaco guia, o que deixa Yamagami ainda mais irritado. Mesmo assim, o padeiro explica que desde então passou a respeitar Yamagami e o elogia como um cachorro sagrado. Minato fica surpreso com a história e finge que também gostaria de conhecer o cachorro. Depois disso, ele sai da loja com Yamagami, se perguntando como Echigo recuperou a saúde por completo. Yamagami explica que, embora não consiga atrasar a morte de uma pessoa, pelo menos pode ajudá-la a manter a saúde com sua energia. Como Echigo faz seus pãezinhos favoritos, ele precisa que o velho continue trabalhando pelo maior tempo possível. Enquanto os dois observam, o neto de Echigo volta para casa, e os dois parecem uma família perfeita. Depois disso, Minato volta para casa e pendura um sino de vento
vento no teto do jardim. Em seguida vai tomar banho, enquanto Yamagami, meio a contragosto, prova os novos pãezinhos com pasta de feijão em pedaços. Antes de começar a comer, Yamagami se lembra de que um certo visitante desagradável estava do lado de fora da casa deles. Depois de Ichijou ter passado pela mesma paisagem infernal e pesadelesca várias e várias vezes, ele começou a se perguntar se tinha ficado preso ali para apodrecer para sempre. Por fim, o terror sem fim o dominou, e o homem implorou para que quem quer que estivesse controlando aquele lugar o perdoasse por tê-lo irritado. Com seu pedido de desculpas, Yamagami finalmente o libertou do pesadelo, e Ichijou voltou a si no mundo real. Quando despertou, perguntou a Horikawa há quanto tempo ela estava esperando por ele. Horikawa ficou confusa, já que não sentiu o tempo passar enquanto Ichijou estava preso no pesadelo. Ao ouvir isso, Ichijou fica apavorado com a casa de Minato e sai correndo como uma criança assustada. Deixada para trás, Horikawa, sem entender nada, se pergunta se o sino da casa tinha alguma relação com o terror de Ichijou. Enquanto isso, Yamagami continua saboreando tranquilamente seus pãezinhos com pasta de feijão em pedaços. Logo depois, Minato sai do banho, querendo saber se eles tiveram alguma visita. Yamagami responde que não, então Minato muda de assunto e pergunta se ele gostou dos pãezinhos novos. Apesar das reclamações de antes, Yamagami acaba gostando dos novos pãezinhos depois de prová-los. Minato fica feliz por a visita à padaria do Echigo não ter sido em vão e se senta para relaxar. Yamagami percebe que dessa vez ele demorou bastante no banho, mesmo costumando tomar banhos rápidos. Minato explica que estava acostumado a tomar banhos relaxantes em uma fonte termal em casa, então quis sentir aquilo de novo mais uma vez. Ao ouvir isso, Yamagami fica pensativo e decide agir. Logo no dia seguinte, quando Minato sai para o jardim, percebe um cheiro de enxofre queimando. Surpreso, ele vê que Yamagami criou uma fonte termal completa bem no jardim para que ele pudesse aproveitar. Minato aceita o presente com gratidão e entra no banho para relaxar. Então ele percebe que a tartaruga e o dragão não estão por perto. Yamagami explica que as duas pequenas criaturas devem estar descansando no fundo do lago do jardim. Ele também revela que criou a fonte termal com a ajuda deles na noite anterior. Minato concorda, guardando mentalmente que precisa agradecer aos dois. Algum tempo depois, ele sai da água quente para relaxar no chão frio. Enquanto Minato fica completamente sem forças, Yamagami aproveita tranquilamente uma tigela de chá servida em prato de cachorro. Então, de repente, um de seus familiares avisa a todos que eles têm um novo visitante. Em seguida, Oryu se aproxima de Minato, explicando que a visita é alguém que ele e Reiki conhecem. Quando Minato sai para fora, não encontra ninguém na porta. Então percebe uma criatura tímida espiando por baixo da grama. Assim que a criatura é descoberta, ela se esconde de novo por timidez. Um dos furões explica que ela está pedindo permissão para entrar na casa. Então Minato concorda em deixá-la entrar. Depois que a nova amiga entra, ela se apresenta como Kirin e começa a tremer nervosamente enquanto murmura algumas palavras. Minato se pergunta o que ela está dizendo. Então um dos furões serve de tradutor para ele. Ele explica que a Kirin é extremamente grata a Minato por tê-la salvado do espírito maligno. Minato não dá muita importância às próprias ações, mas de repente a Kirin ganha coragem e começa a agradecê-lo com mais palavras do que um dicionário inteiro. Depois de uma hora tagarelando, a Kirin oferece tornar Minato o rei de metade do mundo como agradecimento por sua ajuda. Claro, Minato não quer tanto poder, então a Kirin se pergunta por que um humano seria capaz de resistir à oferta dela. Na visão da Kirin, os humanos são criaturas gananciosas que invadem outras nações só para saquear seus recursos. Então ela acha que Minato gostaria do presente. Enquanto Minato se atrapalha tentando explicar, Fujin e Raijin dizem a Kirin que ele não tem esse tipo de ganância no coração. Depois disso, a Kirin finalmente deixa Minato em paz, e ele agradece aos dois espíritos por terem ajudado. Então Minato percebe que eles parecem maiores do que antes. Eles explicam que estão apenas voltando ao tamanho original, já que o jardim de Minato é um ambiente benéfico para eles. Como forma de agradecer pela ajuda dele, eles tiram um peixe gigante e raro, e o fatiam para fazer um banquete. Os furões se perguntam se Minato também consegue fazer algo tão incrível assim, mas ele ainda não é forte o bastante. Então Raijin o faz testar seu poder do vento em Yamagami, para ver se ele ficou mais forte. Depois que Minato sopra uma brisa suave sobre o pelo macio de Yamagami, o pobre lobo acorda do cochilo com um espirro. Felizmente, Yamagami não se incomoda com os experimentos dele. Raijin percebe que Minato não estava se esforçando o máximo que podia, e entende que ele tinha medo de machucar Yamagami. O espírito do vento explica que, se Minato testar primeiro o limite total dos seus poderes em um alvo seguro, poderá aprender a controlá-los melhor perto de outras pessoas. Enquanto Minato reflete sobre essas palavras, ele recebe uma mensagem da mãe
avisando que a placa com o nome da casa quebrou de novo. Yamagami acha que algum espírito sobrenatural pode estar por trás desses incidentes estranhos com a placa. Então Minato se lembra do jovem espírito chamado Warashi, que vive em sua casa. Yamagami explica que o poder de afastar espíritos das placas de Minato provavelmente expirou, então o espírito pacífico da casa as quebra como um lembrete para que sejam substituídas. Ao ouvir isso, Minato se recorda de quantas vezes as placas quebraram na sua infância, então concorda com a explicação de Yamagami. Antes de fazer uma nova placa para sua mãe, Minato se pergunta se consegue melhorá-las de alguma forma. Yamagami acha que ele pode aprimorar seus poderes de repelir espíritos para que da próxima vez envie placas mais fortes e muito mais duradouras. Minato quer saber como pode aumentar seu poder, então Yamagami se levanta para começar o treinamento. Ele abre um portal estranho que leva o surpreso Minato a uma floresta cheia de árvores. Yamagami manda que ele use toda a força da sua magia de vento, mas Minato fica mal por danificar árvores tão bonitas. Yamagami explica que aquelas árvores são todas falsas, então ele pode ficar à vontade para destruí-las sem culpa. Com essa garantia, Minato finalmente se prepara para usar toda a sua força. Enquanto isso, do lado de fora da casa, a Kirin volta com um durião de presente para Minato. Ela deixa a fruta de cheiro horrível no chão, então tanto Reiki quanto Oryu começam a gritar com ela por ter deixado aquele lixo fedido ali. A Kirin fica ofendida por terem rejeitado seu presente precioso, mas mesmo contrariada, vai embora da mansão. De volta à floresta, Yamagami observa Minato estender as mãos e se concentrar. Desta vez ele libera um vento poderoso que faz até as árvores mais fortes balançarem, mas de repente seu corpo cede e ele desmaia por causa do esforço. Depois ele acorda de volta em casa e Yamagami explica que seu corpo não conseguiu suportar o próprio poder total. A partir daí, Minato começa a treinar com Yamagami para fortalecer sua magia de vento e sua resistência. Quando seu poder fica mais forte, ele faz uma nova placa para a mãe com um reforço extra para afastar espíritos. Enquanto Minato se prepara para mandar o presente para casa, Arima enfrenta uma nova ameaça em outro lugar. Em uma floresta densa e encoberta, ele recua horrorizado diante de um santuário cercado por uma miasma escura e pesada. Alguns dias depois, Minato aspira as folhas do lado de fora de sua casa, usando sua magia de vento. Yamagami observa que seu controle da magia de vento melhorou significativamente, mas Minato não acha que seja nada especial comparado a Fujin. No entanto, o próprio Fujin admite que ele está indo muito bem. Ele acha que em breve Minato ficará forte o suficiente para destruir as casas de seus inimigos usando tornados, mas Minato garante a ele que não vai abusar de seus poderes. Então Raijin se pergunta se Minato também gostaria do poder do raio, mas ele recusa. Depois de recusar a oferta, Minato percebe que os subordinados de Yamagami estão ausentes. O velho lobo explica que como seus 3 subordinados foram inúteis quando Minato encontrou o espírito maligno na montanha, ele os mandou embora para treinar. Enquanto isso, embaixo de uma grande árvore, os 3 furões roncam sem parar, exaustos depois de simples exercícios de treinamento. Algum tempo depois, Minato assa algumas batatas doces para todos comerem. E enquanto Yamagami aproveita as batatas junto com Oryu, Minato também serve uma bebida para Reiki. Então ele pergunta a Fujin e Raijin se eles também gostariam de algumas batatas doces. Os 2 espíritos recusam, afirmando com orgulho que conseguem cozinhar suas próprias batatas no piscar de olhos. Para demonstrar, Fujin sopra algumas batatas doces cruas para o ar, enquanto Raijin as queima com seus raios para cozinhá-las. Embora os 2 pareçam orgulhosos de sua criação, Minato observa que eles queimaram completamente as deliciosas batatas. De repente, uma estranha fruta vermelha rola até o pé de Minato. Ele observa a fruta e percebe que o Kirin apareceu mais uma vez com um presente estranho. Minato agradece ao Kirin e pede para ele comer algumas batatas doces, mas a pobre criatura se pergunta se ele vai queimá-la igual as que estão em sua mão. Depois que o Kirin assustado foge, Minato se pergunta do que ele gosta e aprende com Yamagami que ele prefere cerveja. Então alguém toca a campainha e Minato sai e vê Harima exausto. Incapaz de falar, o homem cansado desaba nos braços de Minato. Depois de um pouco de descanso e água, Harima finalmente recupera forças para falar. Ele observa que a pressão dentro da casa de Minato aumentou. Embora a pressão venha de todas as criaturas estranhas e mágicas vivendo lá dentro, Minato age como se não soubesse de nada. Então Harima explica que encontrou um espírito maligno que todos os exorcistas japoneses não conseguem derrotar, mesmo lutando juntos. Ele revela que o espírito vem de uma boneca amaldiçoada, que foi levada a um templo para purificação. No entanto, o sacerdote responsável por purificá-la faleceu, e depois disso o templo se tornou uma zona assombrada.
Harima observa que esse espírito maligno pode ser uma entidade poderosa como Yamagami, porque ele nem conseguiu pisar dentro do templo com seus parceiros. Minato se pergunta por que Harima quer que ele derrote o espírito maligno. Então Harima explica que o templo assombrado existe em um espaço especial fora do mundo deles. Harima consegue se imaginar que Minato pode ver seres místicos como Yamagami, então ele tem confiança de que Minato pode entrar no templo assombrado com o poder deles. Ao ouvir que Harima quer usar seus poderes, Yamagami fica furioso e exerce uma pressão enorme sobre Harima. Felizmente, antes que Harima fique traumatizado demais, os três furões pedem para Yamagami se acalmar. Então Minato pergunta a Yamagami se ele está disposto a ajudar Harima. O lobo irritado concorda em ajudar, mas apenas sob uma condição rigorosa. A condição é que Harima consiga para ele um monte de petiscos premium, como bolinhos de arroz e pasta de feijão. Depois que Yamagami recebe sua comida de suborno, Minato pergunta se ele finalmente vai com ele para exorcizar o espírito. No entanto, ele descobre que Yamagami só dará suporte à distância. No lugar dele, seus três subordinados acompanharão Minato para mostrar o treinamento deles e abrir um portal para o outro mundo. No dia seguinte, Minato se prepara para partir junto com os três furões. Depois de se despedirem, todos eles partem para o templo assombrado. Porém, bem antes de Minato ir embora, Yamagami avista uma folha da árvore Kusunoki entrando em sua camisa. Depois disso, Minato e os furões fazem uma longa viagem até a região onde o templo está localizado. Assim que entram na cidade, Minato segue as instruções de Harima até o templo. No entanto, enquanto está a caminho, os furões se distraem com uma doceria. Então todos param para comer uma torta de maçã fresquinha. Enquanto os três almoçam, Minato percebe um corvo próximo grasnando para eles. Um dos furões explica que esse corvo está mostrando o caminho. Então Minato se levanta para segui-lo. Depois de caminhar por um tempo, eles entram em uma região onde a névoa negra está criando uma pressão pesada. Assim que chegam ao templo, Minato é o primeiro a subir sua escadaria. Bem diante do portão do templo, Minato observa que todos os corvos estão evitando o miasma pesado lá dentro. Então ele liga para Harima para avisar que chegou. Harima, que está esperando nos fundos do templo com seus parceiros, confirma que também está presente no local. Quando um de seus amigos tenta entrar, ele informa Minato que eles não conseguem dar nem mais um passo. Harima pede para Minato seguir em frente, mas também o lembra de correr por sua vida se algo der errado. Minato concorda e avança em direção ao portão, mas ele repele sua mão com uma força intensa. Para ajudá-lo a entrar, os três furões combinam seus poderes e forçam o portão a se abrir em um portal mágico. Com a porta aberta, todos eles entram. Logo eles chegam ao prédio principal do templo, onde os furões notam uma enorme quantidade de bonecas guardadas lá dentro. Antes que consigam chegar mais perto, o silvo ameaçador de um espírito maligno ecoa. Todos os furões rangem os dentes para o inimigo, mas ele rompe as paredes do templo e os ataca com tentáculos sombrios. Chocado com o ataque repentino, Minato protege os furões usando uma lista de compras para bloquear os tentáculos. Depois que ele o derrota, um monte de bonecas cai morto no chão. Então mais bonecas saem correndo da casa. Então os furões saltam para enfrentá-las. Depois que eles derrotam essas três bonecas, Utsugi fica convencido demais e não percebe que uma delas ainda está se mexendo. A boneca o pega desprevenido e o prende dentro de seus cabelos. Mas felizmente Seri os corta. Depois do susto de Utsugi, todos soltam um suspiro de alívio. Infelizmente eles não conseguem relaxar, já que a boneca chefe final finalmente aparece saindo do templo. Com uma grande quantidade de escuridão concentrada em seu corpo, a boneca se ergue no ar e grita bem alto. O grito enfurecido da boneca faz a escuridão atacar Minato e os outros, então eles se preparam para uma grande luta. Minato pega vários bilhetes, joga-os no ar e os sopra na direção da boneca maligna. No entanto, essa boneca é poderosa demais e perfura os talismãs poderosos, como se fossem listas de compras comuns. Então a boneca joga os furões para longe e concentra seu ataque em Minato. Ela o prende em uma parede grossa de cabelo e começa a estrangulá-lo com toda a força. Então Minato pensa que está prestes a ir para o céu. Nesse momento, Yamagami percebe o estado atual de Minato por meio de sua conexão com os furões. De repente, seus olhos brilham com poder e os três furões chamam por Minato. Todos os três começam a brilhar com a mesma luz de Yamagami. Então o lobo branco ruge alto e os furões logo fazem o mesmo. Com seus poderes combinados, eles derrotam a boneca maligna, que solta Minato
Minato e cai no chão. Enquanto os furões verificam se Minato está bem, ele examina a boneca e a encontra se contorcendo de dor. Minato escreve uma palavra na boneca, o que finalmente faz as impurezas deixarem seu corpo. No entanto, os furões percebem que o verdadeiro demônio que assombra o templo ainda não foi exorcizado. Para investigar, eles entram no prédio principal, onde encontram uma esfera misteriosa devorada pela impureza sombria. Os furões explicam que essa esfera contém uma criatura poderosa, então eles estarão livres para ir embora, assim que Minato a purificar. Minato enfia a mão nos bolsos para escrever um bilhete para a esfera, mas percebe que já está sem bilhetes. No entanto, ele encontra um caderno reserva e o usa para escrever várias palavras de purificação para a esfera. Infelizmente, a esfera é poderosa demais, então as palavras não conseguem purificá-la. Os furões se perguntam se Minato tem mais alguma coisa para escrever, mas antes que ele possa verificar, o mundo ao redor deles começa a desmoronar. Em pânico, todos percebem que o espaço mágico está prestes a colapsar, já que eles danificaram os espíritos malignos que o assombravam. Assustado, um dos furões se esconde dentro da camisa de Minato, onde encontra a pequena folha de Kusunoki. Rapidamente, ele entrega a folha para Minato, que pensa que eles podem derrotar o espírito final com o poder da árvore sagrada Kusunoki. Com o que resta de suas forças, Minato escreve seu próprio sobrenome, Kusunoki, no corpo da folha. Ele usa essa palavra mais poderosa para purificar o espírito maligno, e desta vez ele finalmente desaparece da esfera estranha. Assim que a impureza some, Minato pega a esfera purificada e sai correndo com os furões. Do lado de fora do templo, Harima percebe que o lugar inteiro está desmoronando. Ele tenta entrar para ajudar Minato, mas Horikawa o impede, já que não adiantaria de nada. Lá dentro, Minato e os outros correm até a saída principal do templo, mas o espaço ao redor deles colapsa a uma velocidade incrível. Enquanto tentam desesperadamente alcançar o espaço da saída, uma grande árvore é arrancada pela raiz com os tremores. A árvore começa a cair direto na direção de Minato, que fecha os olhos esperando o fim. De repente, Fujin e Raijin aparecem e cortam a árvore, então eles fazem um vento poderoso soprar da casa estranha, que a despedaça e empurra Minato e os outros até a saída. Depois disso, todos acordam novamente no mundo real. Os furões se perguntam quem os salvou, já que não viram ninguém. Então Fujin e Raijin aparecem. Enquanto os dois espíritos provocam Minato por ele precisar da ajuda deles, ele pede desculpas por ter causado problemas para eles. Algum tempo depois, Harima agradece sinceramente a Minato por sua enorme ajuda. Minato o convida para entrar na casa e fazer um churrasco com toda a turma, mas Harima recusa já que está ocupado. Antes de ir embora, ele entrega outra sacola de petiscos premium para Minato, que a leva para todos que estão comendo churrasco lá dentro. Enquanto todos aproveitam um almoço delicioso, Minato serve algumas bebidas para Fujin e Raijin, que estão relaxando em seu banho. Atrás dele, o Kirin também coloca a cabeça para fora, então Minato lhe dá uma bebida também. O Kirin feliz lhe dá outro durião como agradecimento, mas Reiki aparece do nada para jogar fora sua fruta fedida. Os dois começam a discutir sem parar sobre o gosto da fruta, então Oryu entra na briga e fica do lado de Reiki. Enquanto os três espíritos continuam discutindo, os furões chamam Minato para observar sua esfera estranha. Quando Minato dá uma olhada, a esfera brilha e se transforma em um pintinho minúsculo. Yamagami explica que esse pintinho se chama Hou, e é o último membro de Reiki e dos outros espíritos da sorte. Minato dá as boas-vindas ao pequeno Hou em sua residência, e o pintinho estica as asas como se já estivesse em casa. Alguns dias depois, Yamagami aproveita alguns pãezinhos de fruta enquanto relaxa na casa de Minato. Enquanto os dois descansam, eles observam o pássaro Ho-Oh, ensinando outras aves a cantar. Embora os pássaros pareçam crianças fofas brincando por aí, Ho-Oh dá orientações sérias aos seus alunos, para melhorar a técnica de canto deles. Enquanto a maioria dos pássaros cantam a bela melodia, um deles fica tímido e acaba estragando completamente sua apresentação. Isso irrita Ho-Oh, mas ele gentilmente canta outra música para ajudar o pássaro a aprender. Observando a cena, Yamagami e Minato sorriem, felizes por verem seu amigo tão popular. Ali perto, Oryu, Reiki e o Kirin também relaxam no jardim tranquilo, mas ninguém percebe um portal estranho se abrindo no céu. Enquanto isso, em outro lugar, Harima enfrenta espíritos malignos em uma área infectada. Depois de derrotar um deles, ele pergunta ao seu parceiro, Katsuragi, se eles já limparam a área. Katsuragi aponta que eles não estão nem perto de terminar, já que o número de espíritos malignos aumentou por causa de um festival especial. Harima se sente exausto por ter usado toda a sua mana, então Katsuragi o protege com seus espíritos de tubarão e pinguim, que devoram mais alguns espíritos malignos. Embora Katsuragi
Tsurade relaxe depois de derrotar os espíritos, Harima recebe uma notificação sobre outro ataque de espírito maligno e corre para investigar. De volta à cidade, Minato sai de uma loja depois de comprar doces para todos. Ao vê-lo aparecer, as pessoas na rua começam a falar sobre ele como se fosse algum tipo de encantador de pássaros. Minato fica confuso, mas então vários pássaros diferentes começam a se aglomerar na área para conhecer sua super estrela, Ho-Oh. Minato ignora os cochichos deles e continua andando até encontrar seu jardineiro, que acabou de terminar de criar sua 25ª estátua. Minato admira o trabalho do homem, que lhe diz que tem tido mais energia para trabalhar desde que começou a visitar sua casa. Então ele fica surpreso com todos aqueles pássaros por toda a parte. Então Minato foge antes que ele possa desconfiar de alguma coisa. De volta a casa, os familiares de Yamagami o informam sobre todos os portais estranhos aparecendo por toda a parte. Ele diz para eles não entrarem em pânico, sabendo que seus subordinados não conseguem lidar com eles sozinhos. Então Yamagami toma a iniciativa e salta para o céu para ajudá-los a lidar com todos os domínios descontrolados. Ali perto, enquanto Minato se aproxima de casa, ele percebe que todos os pássaros foram embora. De repente, Fujin e Raijin aparecem e dizem para ele voltar para casa o mais rápido possível. Minato se pergunta o motivo. Então eles explicam que os espíritos malignos têm ficado fora de controle ultimamente. Eles também revelam que muitos reinos divinos abandonados começaram a aparecer aleatoriamente, representando um sério perigo para os humanos. Enquanto eles falam, um domínio aparece no céu acima deles. Então Raijin o fulmina até fazê-lo desaparecer. Fujin explica que os reinos divinos podem aparecer em qualquer lugar, seja no céu, no chão ou na água. Eles também alertam Minato para tomar ainda mais cuidado perto dos domínios. Minato se pergunta por quê, então eles apontam que ele já é muito próximo de criaturas míticas como eles. Então os domínios perigosos são mais atraídos por ele. Como Minato vive em um domínio divino e já aproveitou a fonte termal de Yamagami, ele não conseguirá se libertar se for sugado para dentro de um domínio descontrolado. Antes de Minato ir embora, os espíritos também o informam que Yamagami está agindo pessoalmente para destruir os reinos divinos abandonados. Do lado de fora, enquanto Yamagami rastreia os domínios divinos, ele percebe que existem muitos demais para lidar sozinho. Para cuidar de todos eles, ele se separa de seus familiares para cobrir uma área maior. De volta à cidade, Minato encontra um santuário abandonado. Uma voz desconhecida manda ele parar, mas Minato pensa que foi Ho-Oh. Como Ho-Oh diz que não falou nada, Minato ignora o aviso e se aproxima do santuário. De repente, um portal se abre bem na frente dele e começa a sugá-lo para dentro. Minato não consegue resistir à força da sucção, mas Ho-Oh salta para protegê-lo. De repente, ele se transforma de uma galinha vermelha em uma fênix majestosa e solta um grito estridente em direção ao portal. Infelizmente, Ho-Oh é fraco demais para sustentar sua transformação, então ele volta a ser uma galinha e é sugado para dentro do portal junto com Minato. Ao mesmo tempo, Yamagami percebe que a presença de Minato desapareceu. Alguns minutos depois, Minato acorda em um novo reino, mas percebe que a energia daquele reino estrangeiro está fazendo ele passar mal. Ele começa a procurar a saída, mas encontra várias caixas de madeira pelo caminho. Minato se lembra de um conselho de Yamagami, dizendo que um domínio divino reflete a psique de seu criador. Então, se o domínio começa a exibir seus sinais especiais, isso significa que seu criador está se sentindo confortável. Enquanto continua pelo caminho, ele encontra uma pequena fenda. Minato entra na fenda, e a atmosfera muda de pacífica para assustadora. Nas profundezas da caverna escura, Minato encontra uma mulher dormindo com dor, e percebe que ela deve ser a criadora do domínio. De repente, a mulher se levanta e começa a reclamar do ar abafado lá dentro. Apesar de saber que precisa arejar a própria casa, ela sente preguiça demais para se levantar e realmente limpá-la. Minato pergunta à mulher se ela é a criadora, e ela faz que sim com a cabeça. Ela se pergunta por que Minato está visitando-a com uma criatura tão poderosa. A mulher diz a ele que não o invocou, então Minato explica que acabou sendo sugado aleatoriamente para dentro do domínio dela. A mulher também diz que não abriu a entrada para seu domínio, então Minato informa que vários domínios divinos abandonados têm se aberto em seu mundo. No entanto, a mulher claramente está vivendo em sua casa, então ela se pergunta como ele a encontrou. Então ela se pergunta se o poder em seu selo enfraqueceu, e Minato explica que o santuário dela estava completamente decrépito. Ao ouvir isso, a mulher suspira de tristeza, então ela sente os poderes de Minato e se pergunta se ele consegue usar os poderes de vento de Fujin. Minato fica surpreso por ela conseguir perceber isso, enquanto a mulher fica impressionada que alguém tão reservado quanto Fujin tenha realmente dado seu poder a um humano. Ela sorri e pergunta a Minato se ele pode usar seus poderes de vento para ventilar sua caverna. Minato fica confuso, então ela sugere soprar
liberar um pouco de vento lá dentro para arejá-la. Ele concorda em ajudar, mas se pergunta quando foi a última vez que ela a ventilou. Depois de pensar um pouco, a mulher diz a ele que arejou sua caverna pela última vez há mais de 1000 anos. Minato fica chocado com essa deusa reclusa de porão divino, mas evita fazer qualquer comentário. Então a mulher se deita de novo depois de dizer a ele para cuidar de tudo. Minato pergunta se ela vai deixá-lo sair assim que ele limpar o lugar, e a mulher concorda. No entanto, ela se sente ofendida por ele ter perguntado isso e se pergunta se ele a considera algum tipo de pessoa pouco séria. Minato aponta o estado terrível da caverna dela, então a mulher aponta um dedo e abre um portal ali perto. Ela diz a ele para jogar qualquer caixa de madeira velha pelo portal, então Minato concorda e levanta as caixas. Em seguida, ele começa a soprar todas elas para dentro do portal. Observando-o trabalhar, a mulher fica impressionada com as habilidades de Minato. Fora do domínio, os 3 furões de Yamagami continuam derrubando mais domínios divinos. Depois que eles eliminam mais alguns, Yamagami aparece e pede uma atualização. Os furões explicam que eliminaram todos os domínios divinos da área, então Yamagami diz que está na hora de salvar Minato. Eles se perguntam o que aconteceu com ele e descobrem que Minato ficou preso em um domínio aleatório. Ao se lembrarem do grito de Ho-Oh mais cedo, os furões concluem que Minato deve ter sido sequestrado. De repente, mais domínios divinos aparecem novamente no céu. Fujin e Raijin surgem como reforços. Então Yamagami ordena que seus familiares vão ajudar Minato. Depois que eles partem, Yamagami ruge com uma explosão de poder, que destrói os novos domínios. Impressionados com seu poder, os 2 espíritos elogiam Yamagami. Eles se perguntam se ele consegue fazer sua montanha entrar em erupção no auge de sua força. Mas ele os lembra que a última erupção foi há mais de 1500 anos. De volta ao domínio divino, Minato termina de limpar a caverna da deusa preguiçosa. Quando acaba, ele pede para ela verificar se o cômodo ficou bom. Quando a deusa abre os olhos, fica surpresa ao ver tudo limpo. No entanto, ela ainda acha que o ar está um pouco abafado. Para resolver isso, Minato tira algumas folhas do bolso. A deusa se pergunta o que são, então ele explica que elas vêm da árvore sagrada de seu jardim. Então Minato faz as folhas voarem pelo ar, e elas imediatamente limpam todo o miasma sombrio dali. Ao ver isso, a deusa fica impressionada com suas habilidades mais uma vez. Minato explica que as folhas de Kusunoki carregam grande poder, por isso as leva consigo para todos os lugares. Por fim, a deusa se levanta e agradece Minato mais uma vez pelo trabalho bem feito. Ela pergunta se ele pode lhe dar mais algumas folhas de Kusunoki, então Minato lhe entrega uma. A deusa pega a folha, aprecia sua fragrância e oferece conceder a Minato seu próprio poder como agradecimento. Ela aponta para a cabeça dele, transferindo um poder estranho para dentro do corpo de Minato. Ele se pergunta o que ela fez, então a deusa explica que lhe deu um poder de selamento. Minato pergunta o que ele pode selar agora, então ela explica que ele pode selar todos os tipos de coisas invisíveis. Ela revela que ele pode até selar emoções, arrependimentos e outros poderes sobrenaturais em qualquer coisa que quiser. Finalmente, Minato percebe por que ela tinha tantas caixas em seu domínio. A deusa confirma com a cabeça, explicando que todas as caixas que ela tinha continham sonhos não realizados, arrependimentos, poderes e outros fardos das pessoas. Então ela diz a ele que não precisa selar coisas em caixas. Ela diz a Minato que ele pode usar qualquer coisa que quiser, antes de dizer que é totalmente opcional para ele usar seus poderes. Ela o avisa que, a menos que ele treine para usar seu poder por vontade própria, ele só será ativado sob as condições certas. Depois de explicar isso, ela se deita novamente para dormir. Minato entra em pânico e lembra a ela que ainda não lhe mostrou a saída do domínio. No entanto, a deusa já apagou completamente. Minato pensa em acordá-la, mas prefere morrer por educação a atrapalhar seu sono. Felizmente, os furões abrem um portal dentro do domínio, então Minato sai com eles. Do lado de fora, ele agradece por terem salvado sua vida. Os furões pedem desculpas por terem demorado tanto, explicando que estavam lidando com todos os outros domínios divinos aparecendo pela cidade. Minato diz a eles que recebeu um poder de selamento da pessoa dentro do domínio. Ao ouvir a menção de selamento, os furões percebem que a dona daquele domínio é a Materazu. Minato fica chocado, já que a Materazu é uma divindade muito famosa, mas pessoalmente ela parece completamente diferente. Então Minato se pergunta como os furões encontraram sua localização. Eles explicam que rastrearam o grito de Ho-Oh, então Minato faz uma anotação mental para agradecer seu amigo emplumado. No entanto, os furões dizem que ele também deveria agradecer aos espíritos do vento.
vento. Minato se pergunta por quê. Então eles explicam que os espíritos do vento os ajudaram a encontrar o domínio de Amaterasu. Eles também perguntam se Minato ouviu alguma voz antes de ser sugado. Então ele percebe que eram os espíritos do vento, o avisando sobre o perigo. Em seguida, os furões pedem que ele se concentre para tentar ouvir os espíritos do vento ao redor deles. Minato fecha os olhos e se concentra bastante, e logo ouve pequenas vozes alegres falando com ele. Agora que consegue ouvir os espíritos do vento, ele agradece a todos por salvarem sua vida. Enquanto isso, em outro lugar, Harima espera do lado de fora de um estabelecimento abandonado. Katsuragi o alcança bem a tempo de ver alguns outros exorcistas passarem. Os outros exorcistas explicam que já purificaram todos os espíritos malignos no local. No entanto, os exorcistas perguntam por que ele está na região deles, já que existe uma regra não dita entre os exorcistas oficiais de permanecer dentro de sua própria jurisdição. Depois de fazerem essa ameaça, os outros exorcistas vão embora. Então Katsuragi diz a Harima que eles são um grupo preguiçoso de exorcistas que cobram taxas absurdas apenas para lidar com casos normais. Ele espera que eles fiquem longe de problemas, enquanto Harima permanece em silêncio. De volta à casa de Minato, ele traz algumas guloseimas para todos os seus companheiros. No entanto, percebe que Yamagami está desaparecido. Depois de procurar ao redor, Minato percebe que Yamagami encolheu de volta para seu tamanho chibi. Yamagami explica que usou poder demais derrotando os domínios, então Minato diz para ele comer logo e recuperar suas forças. Observando o pequeno lobo comer, Minato pensa que ele parece muito fofo, mas Yamagami o avisa de brincadeira para não brincar com ele. Alguns dias depois, Minato está relaxando na casa, se perguntando quando Ho-Oh vai acordar. Desde que o passarinho usou todo o seu poder para resistir à atração do domínio abandonado, ele caiu em um sono profundo depois de perder todos os seus poderes. Yamagami tranquiliza Minato, dizendo que ele logo vai acordar, pois uma fênix como Ho-Oh é muito mais resistente do que ele consegue imaginar. Minato se sente aliviado e então pega uma caixa para praticar sua magia de selamento. Yamagami fica curioso sobre o que ele está fazendo. Então Minato explica que está tentando dominar os poderes de Amaterasu. Ele revela que quer selar seus poderes de exorcista em novos objetos, para ajudar Harima a lutar contra fantasmas mais fortes. Yamagami se interessa pelos experimentos de Minato, mas observa que todos os seus poderes estão vazando da caixa. Então ele diz a Minato que precisa ter uma imagem clara da coisa que está tentando selar, mas Minato acaba rindo dele. Mas alguns dias se passam e Minato reclama com Yamagami que sua casa foi rejeitada por mais um cliente interessado. Ele enumera todos os pontos fortes da bela casa, se perguntando por que uma residência bem construída no interior tranquilo, com jardim, seria rejeitada no último momento por todos os compradores. Embora Yamagami saiba o motivo, ele permanece em silêncio diante de Minato. Então ele observa que é primavera, por isso usa seu poder mágico para plantar lindas cerejeiras por todo o jardim de Minato. Ao ver as belas árvores rosadas, Minato se pergunta como Yamagami consegue plantá-las instantaneamente. Yamagami explica que usa os olhos para lançar a magia de transformação, mas Minato se distrai com o fato de que isso também transformou Yamagami de volta ao seu tamanho minúsculo. Então ele pensa nas palavras de Yamagami, percebendo que uma pessoa deve lançar sua magia da maneira que for mais fácil para ela, assim como Yamagami acha mais fácil usar os olhos. Isso dá a Minato a ideia de selar seus poderes de exorcismo em suas anotações, como sempre fez. Enquanto ele trabalha em seu bloco de notas, os pássaros do lado de fora cantam uma canção adorável. Ao ouvir isso, Yamagami chama por Ho-Oh, que imediatamente acorda de seu sono e voa para fora para ensinar seu aluno burro. Depois disso, Minato sai com os 3 subordinados de Yamagami para caçar alguns brotos de bambu. Ele se pergunta por que eles precisam dessas plantas estranhas. Então os furões explicam que a água refrescante do bambu talvez ajude a clarear sua mente para a prática de magia. Embora Minato se sinta inquieto com a floresta escura, ele decide confiar nos furões e continua caminhando com eles. Enquanto todos se afastam, não percebem alguém os perseguindo por trás. Enquanto isso, de volta à casa de Minato, Fujin, Raijin e Yamagami estão fazendo uma festa juntos. Fujin explica que eles são o motivo por trás de todos os compradores interessados abandonarem a casa de Minato. Assim que qualquer um deles demonstrava interesse na casa, Fujin os assustava colocando-os em seu domínio. Yamagami acha que ele está sendo muito cruel com os pobres clientes, mas Raijin o lembra de que ele literalmente
provavelmente usou seu domínio do santuário malévolo contra Ichijo pouco tempo atrás. Ainda assim, Fujin acha que Ichijo mereceu o tratamento pesado por ter sido tão rude com Minato e seus amigos. Então ele percebe outro domínio abandonado no céu, movendo-se em direção à localização de Minato. Os dois espíritos se perguntam por que todos esses domínios são atraídos por Minato, pensando que não é normal um humano chamar a atenção deles. Fujin pensa em dar mais alguns poderes a Minato para lidar com os domínios irritantes, mas Yamagami o impede. Ele lembra ao espírito do relâmpago que se eles derem poderes mágicos demais a Minato, ele deixará de ser humano em sua essência. De volta à floresta, Minato ofega de exaustão quando finalmente chega ao local dos bambus. Os furões apontam para os brotos para ele começar a cavar, mas então Minato percebe que esqueceu de levar sua enxada para a viagem. No fim, o pobre homem precisa arrancar manualmente os brotos duros com uma pá de jardinagem. De repente, um urso enorme se aproxima de Minato e solta um rugido aterrorizante. Minato recua com medo, mas o urso continua caminhando em sua direção. Nesse momento, ele se pergunta se fingir de morto realmente funcionaria. Felizmente, Yamagami assume o controle do corpo de Utsugi por meio de seu poder mágico e tranquiliza Minato, dizendo que o urso é amigável. Então, quando o urso ruge de novo, os outros dois furões explicam que ele está agradecendo a Minato por cuidar de seu chefe. Minato se pergunta de quem o urso está falando e descobre que ele está agradecendo por ajudar Kirin. Então o urso também se oferece para retribuir o favor de Minato. Ele caminha até as plantas de bambu antes de golpear o chão com a pata, extraindo os brotos de bambu que estavam crescendo por dentro. Vendo o urso trabalhar de forma tão eficiente, Minato se sente grato por ele não estar usando aquelas patas enormes contra ele. Depois de pouco tempo, o urso lhe entrega uma pilha gigante de brotos de bambu. Ainda assustado, Minato agradece ao urso pela ajuda, e ele diz para comer os brotos enquanto ainda estão frescos. Minato se pergunta se é mesmo uma boa ideia comer na floresta escura, mas Yamagami também acha que é uma boa ideia comer os brotos frescos. Então, todos começam a trabalhar e descascam as camadas externas dos brotos. Quando as partes internas são reveladas, Minato as coloca em um prato com um pouco de wasabi e oferece a Yamagami. Então ele se pergunta como os brotos deveriam ajudá-lo com sua magia. Yamagami comenta casualmente que os brotos não aumentam o poder mágico. Então Minato finalmente percebe que ele só queria um lanche gostoso. Yamagami explica que só usou os brotos de bambu como desculpa para fazer Minato relaxar. Minato admite que realmente se sente melhor com o ar fresco da floresta, antes de Yamagami lembrá-lo de experimentar alguns brotos de bambu também. Minato concorda e come um pouco dos brotos, aproveitando seu sabor refrescante. No dia seguinte, ele volta para casa com Yamagami e pega um jogo de shogi para ensiná-lo. Minato explica que no shogi cada jogador pode mover suas peças, desde que elas não façam barulho. Se a peça fizer algum som, então o outro jogador ganha a vez. Yamagami acha que o jogo seria fácil para um mestre da magia como ele. No entanto, ele acaba sendo completamente destruído por Minato. Depois de continuarem jogando, Yamagami fica frustrado com todas as suas derrotas. Ele decide trapacear e usa seus poderes de vento para empurrar as peças de Minato, mas Minato o pega no flagra. De repente, uma luz dourada começa a brilhar no lago de Minato. Ele se pergunta se há algo errado, mas Yamagami o tranquiliza, dizendo que é apenas um espírito perdido vagando pela casa deles. Da luz dourada surge um estranho tritão chamado Ebizu. Ebizu diz a Minato que é apenas um convidado de passagem e se junta a ele dentro da casa. Minato se pergunta por que ele está visitando. Então Ebizu explica que ouviu os rumores sobre um humano estranho, usando poderes mágicos. Então o pescador gorducho se vira para admirar o belo jardim de Minato. Enquanto olha ao redor, ele avista o Kirin, que fica irritado com ele. Ebizu sente algo estranho em seu coração e se pergunta se acabou se apaixonando pelo belo animal. Felizmente, Minato o impede antes que ele possa fazer qualquer coisa estranha. Então Ebizu percebe a fonte termal no quintal de Minato e pergunta a Yamagami se pode experimentá-la. Yamagami permite que ele use o banho, então Ebizu agradece com um monte de deliciosos taiyaki. Olhando para as guloseimas apetitosas, Minato se pergunta se ele trouxe alguns taiyaki com recheio cremoso, e Ebizu o tranquiliza, dizendo que suas versões favoritas estão ali. Alguns minutos depois, Ebizu toma um banho agradável e relaxante na água quente. Sentado ali, ele observa Minato e pensa que ele se desviou do caminho. Minato se pergunta do que ele está falando, mas Ebizu evita explicar mais. Alguns dias depois da visita de Ebizu, Minato está trabalhando em seus poderes de selamento mágico. Ele se levanta para fazer uma pausa, mas encontra uma estranha raposa preta no jardim. Minato se pergunta se é outro visitante,
fonte, mas a raposa olha ao redor e se apaixona instantaneamente pela incrível fonte termal. Ela se aproxima de Minato e pergunta se ele é o dono da casa, mas ele explica que está simplesmente cuidando dela como zelador. A raposa concorda, mas seus olhos continuam se desviando para a fonte termal. Minato percebe que ela quer usar o banho, mas está tímida demais para pedir isso como visitante. Ele oferece deixá-la usar o banho, mas a raposa explica que está ocupada tentando cumprir uma missão. Apesar dos protestos dela, Minato percebe que a pobre raposa quer muito tomar um banho. Então ele a provoca ainda mais oferecendo um almoço gostoso. Ao ouvir a palavra almoço, a raposa finalmente cede e pergunta se pode se juntar a ele. Minato concorda. Então a raposa agradece e se apresenta como Tsumugi, a serva de uma divindade da montanha vizinha. Então ela pergunta a Minato se o almoço que ele está servindo é caseiro. Minato explica que sua comida é caseira, mas não se sente confiante de que a raposa vai gostar tanto assim. No entanto, a pequena raposa preta fica animada além da conta para experimentar um almoço fresco e caseiro. Enquanto Tsumugi faz barulhos de empolgação, os sons acordam Yamagami, que estava dormindo ali por perto. Tsumugi o percebe e imediatamente vai até ele para cumprimentá-lo, chocando Minato com o tratamento respeitoso. Yamagami lembra a ele que possui um status bem elevado, e até Tsumugi admite que ele é uma divindade de alto nível. Então ela finalmente prova o delicioso almoço de Minato. Depois de dar uma mordida em um lanche, a raposa preta se apaixona pela comida e começa a elogiá-la sem parar. Ela devora toda a comida em um instante, antes de agradecer a Minato pela refeição. Então Tsumugi tira seu cachecol, dizendo que vai retribuir Minato por seu tratamento gentil. Ela lhe entrega um pêssego dourado, explicando que é uma fruta especial do jardim sagrado de sua mestra. No entanto, Tsumugi avisa Minato que ele não pode comer o pêssego, já que seu corpo não consegue suportar a energia dele. Ainda assim, ela acha que ele pode usá-lo como uma bela decoração, já que o pêssego não apodrece. Quando Minato aceita o pêssego, Tsumugi diz que sua mestra queria exibir a superioridade do jardim deles com esse presente. Yamagami se oferece para comer o pêssego no lugar de Minato, enquanto Minato se pergunta se ele conhece a mestra de Tsumugi. Mesmo que Yamagami saiba, ele se recusa a dizer isso na frente de Minato. Então Minato pergunta a Tsumugi se ela quer mergulhar em sua fonte termal. Tsumugi concorda, mas se pergunta se Minato também tem tomado banhos dentro da fonte. Minato admite que também usa o banho. Então Tsumugi finalmente entende porque ele não parece humano. Isso surpreende Minato, então depois que Tsumugi vai embora, ele diz a Yamagami que não se sente mais como um humano. Embora Minato sempre tenha sabido que era especial, agora ele percebe que entrou no mundo mágico de Yamagami, depois de viver com ele e os outros. Mesmo que Minato queira usar seus poderes para ajudar as pessoas que ama, ele sente medo de eventualmente se transformar em alguém que não é humano. Felizmente, Yamagami tranquiliza Minato, dizendo que ele continuará sendo humano e morrerá como a mesma pessoa que sempre foi. Isso tira o peso dos ombros de Minato, e ele se sente pronto para praticar o uso de seus poderes novamente. Então Yamagami sugere que ele pense em seu passado. Ele acredita que Minato pode encontrar o segredo para usar seus poderes de selamento em suas memórias antigas. Enquanto Minato relembra, ele se recorda da primeira vez em que começou a ver coisas sobrenaturais. Foi quando ele tinha 5 anos que viu pela primeira vez o espírito de uma garotinha fofa vivendo na casa de seu avô. Depois de ver o pequeno espírito, o jovem Minato correu animado para contar ao avô. Quando o Minato mostrou o presente que recebeu, seu avô pensou que o Arashi estava agradecendo pela gentileza dele. Minato ficou surpreso ao ver que seu avô a conhecia, e descobriu que o Arashi era uma yokai que vivia na casa deles havia séculos. Desde então, ele começou a brincar com o Arashi como se ela fosse uma criança normal da vizinhança. Para a surpresa de Minato, ele descobriu que seu avô também conseguia ver o Arashi. Além disso, o velho ainda conseguia enxergar espíritos e yokai que nem mesmo os olhos poderosos de Minato conseguiam perceber. Com o passar dos dias, Minato encontrou outro yokai dentro da casa chamado Hihi. Esse grandalhão não era tão amigável quanto o Arashi no começo, e vivia implicando com Minato ao roubar seu chapéu. O pobre garoto pedia para o macaco grandão devolver seu chapéu, mas ele só se divertia com o sofrimento dele. Então Minato reclamou com o avô, que disse para ele encontrar um jeito de fazer amizade com Hihi. Logo no dia seguinte, Minato comprou um doce que sabia que Hihi adorava. Embora Hihi tenha roubado seu chapéu mais uma vez, quando o Minato ofereceu o doce, ele hesitou. O espírito ganancioso tentou pegar a guloseima sem dar nada em troca, mas Minato se recusou a entregá-la sem receber seu chapéu de volta. Por fim, Hihi aceitou a troca, e depois disso os dois também se tornaram amigos. Alguns anos depois, o avô de Minato faleceu. Naquela época, ele frequentava a escola primária com um bom amigo chamado
chamado Ranmaru. Em um dia ensolarado de verão, Minato e Ranmaru estavam voltando para casa quando Ranmaru começou a reclamar do calor intenso. Minato o incentivou a continuar andando, dizendo que ele poderia tomar uma raspadinha bem gostosa para aliviar o calor. Ranmaru aceitou a sugestão, mas mesmo depois de os dois garotos tomarem raspadinha, ele ainda sentia que não estava frio o bastante. De repente, o céu escureceu do nada, e Minato percebeu isso imediatamente. Minato avistou um yokai gigante, e de aparência nada amigável por perto. Ao ver o enorme monstro, Minato se lembrou do conselho do avô para fugir de qualquer yokai hostil antes que ele pudesse notá-lo. Minato pediu para Ranmaru correr para casa, mas seu amigo teimosamente se recusou a se levantar. Então o yokai gigante percebeu os garotos, e Minato se preparou para o pior. Nesse momento, um homem estranho apareceu perto dos dois meninos. Quando Minato abriu os olhos, o yokai já havia sumido, e o homem estranho gentilmente lembrou os dois garotos de irem para casa e se refrescarem. Em seguida, ele perguntou aos meninos se havia alguma fonte termal pela cidade. Minato se perguntou se o homem já tinha uma reserva em alguma pousada, mas ele negou. Ao ouvir isso, Ranmaru disse ao homem que ele não conseguiria encontrar nenhuma pousada disponível, já que a cidade deles era um ponto turístico popular durante o ano inteiro. O homem pensou por um instante, mas então disse a Minato que negociaria um quarto na pousada da família dele. Minato se perguntou como o homem sabia sobre a pousada de sua família, mas ele se recusou a responder e continuou andando. Então, depois que chegaram à pousada, de algum jeito um dos hóspedes deixou o quarto, o que permitiu que o homem reservasse um lugar para si. Enquanto o homem se hospedava na pousada, Minato percebeu que os yokai locais ao redor dele haviam começado a ficar inquietos. Naquele momento, Minato não entendeu o motivo, então continuou vivendo normalmente. Enquanto isso, o homem estranho continuava lançando olhares discretos para ele, observando-o fazer tarefas comuns, como a lição de casa. Do nada, ele elogiou Minato por sua bela caligrafia. O homem comentou que sua escrita era muito fácil de ler, o que mostrava que Minato tinha um coração puro. Minato agradeceu pelo elogio, e seguindo o conselho dele, até fez uma plaquinha com o nome de sua família. Na época, Minato não percebeu, mas agora entende que o homem estranho conseguia ver seus poderes de exorcismo. Yamagami diz a ele que o homem estranho provavelmente era um verdadeiro exorcista. Ele explica que embora o grupo de Harima também realize exorcismos, seus poderes são limitados, já que eles ainda são civis comuns. Por outro lado, verdadeiros exorcistas como aquele homem são mestres reais dessa habilidade. Então a maioria dos yokai naturalmente os evita por medo. Então Yamagami pergunta a Minato sobre seu progresso com os poderes de selamento. Minato explica que ainda está praticando. Então Yamagami diz que há uma pista em suas memórias que pode ajudá-lo a dominar esse poder. Ele menciona as palavras do exorcista, e Minato se lembra dos elogios sobre seu coração puro. Isso lhe dá a ideia de imaginar que está selando o próprio coração puro e suas emoções dentro dos talismãs que está criando. Quando Minato tenta selar seus poderes com essa nova abordagem, o talismã brilha com uma luz intensa e pura. Yamagami diz a ele que conseguiu selar completamente seus poderes dentro do talismã, deixando Minato agradavelmente surpreso. Enquanto isso, em um estabelecimento isolado e assombrado, as duas irmãs de Harima enfrentam uma grande quantidade de espíritos malignos. A irmã mais velha, chamada Tsubaki, observa enquanto Harima e Katsuragi alcançam as duas. As garotas ficam aliviadas com o reforço, já que seus poderes estão esgotados. Então elas pedem para Harima lhes entregar mais alguns talismãs, e ele atende ao pedido. Atrás delas, mais algumas garotas correm na direção de Harima, enquanto vários espíritos malignos as perseguem. Harima rapidamente joga alguns talismãs para elas também, e as garotas os usam para eliminar todos os espíritos malignos. Depois de derrotarem os espíritos, as garotas ficam aliviadas e começam a discutir seus planos de férias, como se não fosse nada demais. Embora Harima e Katsuragi fiquem chocados com a falta de profissionalismo delas, os dois permanecem em silêncio. Tsubaki então se vira e pergunta se Harima ainda tem mais talismãs. Ele diz que já ficou sem nenhum, então ela manda que ele vá buscar mais com Minato. Quando Harima se vira para ir embora, as outras garotas perguntam curiosas sobre seu apoio poderoso, querendo saber se Minato é algum tipo de cara bonito. Harima fica sem palavras, enquanto sua irmã comenta que o pobre homem não sabe julgar aparência nenhuma. Depois disso, ele visita a casa de Minato e entra. Logo no primeiro passo, Harima sente uma pressão esmagadora tomar conta de seu corpo. Ele se pergunta se a quantidade de espíritos vivendo na casa de Minato aumentou ainda mais. Depois de lutar para conseguir andar, o pobre homem finalmente consegue se sentar com Minato. Minato percebe como Harima parece ofegante, mas Harima não se importa consigo mesmo. Em vez disso, ele pede outro lote de talismãs. Nesse instante, Harima nota que
que a água do lago de Minato está espirrando sem motivo algum. Ele se pergunta se alguns espíritos malignos invadiram o lugar e estão causando confusão, mas Minato percebe que são apenas Oryu e Reiki brincando por ali. Ele diz para Harima parar de se preocupar com a água e revela que criou novos talismãs usando seus poderes de selamento. Minato explica que os novos talismãs devem durar mais por causa do selo. Então Harima agradece pela melhoria e aceita o lote recém-feito. Em seguida, ele sente uma dor repentina no ombro. Minato finalmente pergunta se Harima está bem, e ele explica que anda exausto por lidar todos os dias com uma quantidade cada vez maior de espíritos malignos. Então, Fujin e Raijin aparecem perto de Minato. Os dois ficam com pena do estado lamentável de Harima, e se perguntam se conseguem ajudá-lo de alguma forma. Raijin sugere usar eletroterapia para tratar os músculos rígidos dele. Então Minato diz a Harima que ele vai receber uma ótima massagem de spa. No entanto, o pobre homem acaba sendo eletrocutado até desmaiar. Raijin se pergunta por que sua terapia não funcionou, sem perceber que usou voltagem demais. Depois disso, Minato leva Harima de volta para casa e sai com Yamagami para fazer algumas compras. No caminho até a loja, Minato percebe uma quantidade absurda de ressentimento na região. Ele para observar o problema, mas antes mesmo de conseguir se virar, um portal de domínio abandonado se abre atrás deles e engole os dois por completo. Lá dentro, ambos são sugados para uma caverna densa e sufocante. Ao ver aquele ambiente desolado, Minato percebe que aquilo realmente deve ser um domínio abandonado. Yamagami concorda e explica que Minato pode sair dali cortando o espaço com seus poderes de vento. Porém, ele também sabe que Minato não pode deixar um domínio perigoso como aquele vagando pela cidade. Minato concorda, e os dois exploram o domínio em busca de seu dono. Depois de algum tempo, eles chegam a um lugar onde Minato encontra uma espada antiga cercada por um ódio intenso. Ele se pergunta se espadas também podem ser espíritos, mas Yamagami explica que esse espírito provavelmente foi convidado por humanos para habitar a espada como sua morada. Minato fica incomodado com todo o ódio envolvendo o espírito, então Yamagami pergunta se ele pretende exorcizá-lo. No entanto, Minato se recusa a fazer isso, pois acredita que o espírito sente raiva por algum motivo. Ele nota toda a ferrugem cobrindo o corpo da espada, o que mostra que as pessoas que convidaram o espírito para morar nela deixaram de cuidar de sua casa. Com o tempo, o espírito se enfureceu e os abandonou, mas a culpa foi dos humanos por tê-lo machucado. Sabendo disso, Minato decide usar um tipo diferente de talismã, que purificará apenas o ódio ao redor do espírito. Quando ele ilumina a espada com o talismã, Yamagami elogia seu poder, observando que qualquer talismã comum teria falhado ao tentar purificar tanto ódio. Depois que Minato remove a camada externa de rancor em volta da espada, Yamagami entra em ação e purifica completamente o espírito em seu interior. Assim que termina, a espada desaparece, mas Yamagami tranquiliza Minato dizendo que o espírito está bem. Em seguida, o domínio começa a desabar ao redor deles, já que seu dono perdeu os poderes. Yamagami lembra Minato de usar suas habilidades de vento, então ele concorda e se prepara para sair do domínio. Enquanto isso, no mundo exterior, Katsuragi continua lutando contra espíritos malignos em outra área. Como os espíritos não param de aumentar, ele se pergunta por que Ichijo ainda não apareceu para ajudar. Em outro lugar, Ichijo está completamente indefeso enquanto vários espíritos malignos o encurralam. Ele grita pedindo ajuda para Horikawa, então ela usa seus talismãs para salvar sua vida. Apesar do enorme favor, o orgulho de Ichijo o impede de agradecer. Ele quase a chama de fofa, mas logo fica todo arrogante e diz que ela deveria ter sido mais rápida no trabalho. Horikawa se irrita com a ingratidão dele, então toca no celular o som de um sino de vento, o que faz Ichijo ter um trauma imediato. Do lado de fora do estabelecimento assombrado, o harém de Harima enfrenta dificuldades com a quantidade de espíritos malignos ao redor. Como todas as garotas já ficaram sem os talismãs apelões de Minato, elas só podem esperar que Harima apareça a tempo com outro lote. Felizmente, ele surge no último segundo e salva todas elas. As garotas correm até Harima, que mostra o novo lote de talismãs. Ele explica que esse lote está ainda mais forte do que antes, então elas ficam impressionadas com as capacidades de Minato. Atrás delas, Minato e Yamagami saem por um portal do domínio abandonado. Minato aparece segurando um talismã, e sua luz ofuscante atordoa Harima e as garotas. Elas pensam que se trata de algum tipo de salvador mágico, então agradecem a Minato por ter aparecido. Enquanto isso, Minato se pergunta por que Harima tem um harém de mulheres tão bonitas. Yamagami acha que elas provavelmente são apenas irmãs dele, mas Minato se pergunta por que todos os outros parecem tão desconfortáveis. Yamagami diz que é porque ele está apontando seus talismãs brilhantes bem no rosto deles, então Minato finalmente para.
para. Em seguida, ele começa a ir embora da área. Mas nesse instante, Katsuragi e Horikawa saem do prédio. Quando o olhar de Minato cai sobre Katsuragi, ele se lembra de que o homem estranho de sua infância costumava usar o mesmo chapéu. No entanto, ele pensa que não há como Katsuragi ter alguma relação com aquele homem, e deixa o local ao lado de Yamagami. Nesse momento, uma rajada de vento sopra, então o Katsuragi ajeita seu chapéu. Horikawa comenta que ele realmente gosta daquele chapéu, e ele explica que foi um presente de seu pai. De longe, Harima nota alguns outros exorcistas espionando o grupo, e se pergunta o que eles querem. De volta à casa de Minato, Yamagami retorna ao seu tamanho normal depois de recuperar as energias com alguns pães. Enquanto coça o corpo, uma esfera estranha cai de sua pelagem. Yamagami explica que aquela esfera contém o espírito purificado da espada, que no momento está descansando para recuperar seus poderes. Minato pega a esfera e a coloca em um lugar adequado, torcendo para que ele se recupere logo, enquanto Yamagami sorri em silêncio.